Olá pessoal, boa noite! Estamos começando mais um Em Casa. Hoje é o Em Casa de número 45. Já entrevistamos 45 pessoas, aliás, 44 pessoas importantíssimas para a cultura desse país, para a cultura desse estado, para a cultura da nossa região. E deixa eu dizer uma novidade para vocês. O programa de número 50 tem uma surpresa que vocês vão adorar. Então vai contando aí, hoje é o 45. Espera o programa de número 50. E hoje eu trago o escritor Roberto Muniz Dias, piauiense, radicado em Brasília, mas está aqui com a gente no seio da nossa capital, tá bom? Antes disso, antes de chamar o Roberto, vamos ver um pouquinho do trabalho do Roberto, mas só um pouquinho, tá, gente? Para vocês verem assim como ele é da pesada. Né? Então vamos chamar logo o Roberto, gente? Vamos chamar logo o Roberto Muniz Dias, né? Eu só vou precisar do meu fone. Queria que o Leandro pegasse para mim, para eu poder ter um áudio bem receptivo com o Roberto. Tá bom então? Deixa eu ver se o Roberto Muniz está aqui. Já está aqui. Estamos aguardando o Roberto. Mandar um beijo para a Silmara, para o Renan Mó. Oi, Júnior. Oi, pessoal. Boa noite. Roberto, não consigo te ver. Não consigo te ver. Sério? Vou cancelar você. Vou te chamar de novo. Aguarda aí. Vamos ver se agora a gente consegue ter uma transmissão legal com o Roberto. Ah, agora sim. Ah, que bom. Boa noite a todos e todas. Boa noite especial para você, Júnior. Que primor de abertura, cara, que eu fico com muito orgulho de ver essas coisas tão simples, mas muito bem feitas, sabe? Parabéns pela tua produção. Nossa, ô, Roberto, obrigado. Muito bacana. Querido. E muito obrigado, principalmente por você ter topado o nosso convite, ter aceito. Eu sei que você está aí em isolamento, mas está com live também, está com projetos, está tudo, e ter reservado esse tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado, querido. Nossa, é só chamar. Bom, Roberto, mas vamos tentar. Eu sempre tento traçar uma linha, né, cronológica. Nunca, às vezes não dá, porque a história é muito longa e a sua é imensa, né, com muitos trabalhos. Mas eu vou tentar aqui ir te apresentando para a galera que está assistindo a gente aqui. Um beijo para Daci Mendonça, minha querida, madrinha do meu casamento, produtora maravilhosa que mora no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Eu estou pronto para ser surpreendido. Pronto, eu gosto de surpresa, adoro. Bom, mas aí você começa toda a sua carreira artística, né, vamos dizer assim, fazendo desenhos de vestidos. Que história é essa? Nossa, eu sabia que tu ia resgatar essas coisas. Olha, de fato, quando eu comecei a desenhar mesmo, croquis de roupas femininas, vestidos de noiva. Eu não sei porquê, eu gostava de desenhar. Esse era o princípio mesmo. Eu começava a fazer esses esboços e aí depois eu fazia cópias, né? Eu colecionava muito, não sei, enfim, vou falar muita coisa antiga aqui. Era álbum de figurinhas. Álbum de figurinhas. Então eu tinha todos os álbuns de figurinha que você imaginasse que na época foram produzidos. Então eu pegava, por exemplo, a Maré, aquele casalzinho, né? Sim, sim. Não sei se vocês lembram. Então eu fazia cópia, eu desenhava, eu desenhava aquilo. Então no começo começou dessa forma, eu não sei nem por que motivo. Era algum pendor que a gente já não sabe, a gente sabe que nasce com ele, mas não sabe por que a gente quer desenvolvê-lo ou quer manifestá-lo. Né? Mas então, aí, Roberto, pode falar. Não, começou por aí mesmo, essa questão de alguma genealogia da arte dentro de mim. Então começou mesmo com os desenhos. E quando muda? Quando muda dos desenhos para a escrita? E por que muda? Né? Por que você não seguiu desenhando? Você resolveu
né, virou essa chave para escrever? A escrita, eu me aproprio de umas falas da Clarice Lispector. A literatura salvou da morte, né? Eu não estou com um livro aqui, o Adeus a Leto. Foi o primeiro que eu escrevi. E o Adeus a Leto é uma espécie de diário. Por que eu estou falando do Adeus a Leto? Porque o Adeus a Leto é uma compilação de todas as minhas reminiscências. E essas reminiscências, elas têm a ver com essa questão de eu escrever. Nossa, aqui tem um monte em cadernos e diários. Eu escrevia muitas poesias, muitos diários. Então tem coisa muito antiga aqui, é porque eu estou em casa, na minha família em Teresina, então deixei muita coisa, levei muita coisa para o Brasil. Então tem muita coisa antiga, ó, agendas velhas que eu fazia, escrevia, registrava toda a minha, aí eu vou responder a tua pergunta, toda a minha angústia de ter uma sexualidade diferenciada, de ter um comportamento em relação ao desejo de uma forma diferenciada, não homogênea, né, dentro dessa sociedade que a gente vivia. Então eu começava a registrar essas primeiras angústias, os primeiros desejos. Eu criei um amigo, criança, às vezes imagina um amigo imaginário, cria um amigo imaginário para poder sobreviver a algum tipo de trauma, de frustração ou de solidão. Então, nesse quesito, eu criei um amigo, não é? Invisível, vamos dizer assim, e ele era um poeta. Então, nessas poesias, nesses poemas que eu escrevia, eu colocava lá todo o meu desejo latente, mas escondido. Né? Então, a literatura, nesse sentido, ela veio com essa primeira premissa, me salvar vamos falar de uma palavra difícil e pesada, suicídio. Sim, né? Sim, até porque o livro fala disso, né? O Adeus a Leto fala disso. O Adeus a Leto tem uma situação, né? Mas nada é relacionado a esse meu desejo. É tudo ficção, né? Sim. Mas, assim, muitos de nós, LGBTs, têm a válvula de escape no suicídio. Infelizmente, boa parte dessa mortandade que existe em relação à violência homofóbica, nos registros, existe uma incidência muito grande de suicídio, que é uma indireta dessa homofobia, porque ela está institucionalizada. Então, voltando a essas minhas lembranças, né, que você fez eu voltar agora, em relação a isso, a literatura começou com os poemas e pequenos contos, né? Esses poemas que relatavam essas incongruências de não pertencer a esse mundo que começava a se despertar para mim, né? O do desejo, da descoberta, do primeiro amor, do beijo, do sexo, né? Foi mais ou menos isso. A literatura teve esse pontapé inicial. E aí eu vi que você começou a já fazer isso quando você estudava na UESP, mas isso se confundiu com esse seu trabalho aqui, com você de... Nossa, comissário de é uma lembrança muito boa. A aviação, ela ainda é uma grande, como eu posso dizer, um grande registro da minha vida é a aviação. Eu sempre fui fascinado. Parte desse menino inocente que queria descobrir o mundo, não é? Que queria talvez sair de Teresina, né? Porque a cidade era um pouco, na época, imagina, 30, enfim, alguns anos atrás, essa questão de ser o que você é, e eu fui muito, não é pioneira, é uma palavra muito carregada de significado, mas eu fui muito avant-garde, fui muito para frente no meu período. Eu não queria sublimar. Minha família ficou sabendo lá pelos 17, 18 anos, eu já contei tudo, então com a revelação para que eu estava sufocado, e para mim o suicídio não era uma saída. A arte sim, mas suicídio não. Então, eu recebi um convite da dona Romélia, vou lembrar aqui dela, da dona Romélia, que era diretora, gerente da VASP. Eu trabalhei na VASP, para tu ver como é que é. Trabalhei na VASP, e ela tinha visto que eu era um menino muito tímido, mas muito aplicado. Ela estudava comigo na UESP, e eu já era fluente em inglês naquela época, eu era muito atrevido. Esse meu amigo invisível, olha como ele era também audacioso e prepotente, ele escrevia só em inglês. Por que ele escrevia só em inglês? Porque eu escondia meus cadernos debaixo da cama. Se alguém aqui de casa viesse mexer, ninguém ia entender. Porque a maioria não mexia com línguas, eu não sabia inglês. Então, esperto, por conta de... enfim, nós que
sobrevivemos a tudo isso, a gente cria artifícios, estratagemas para poder sobreviver. É verdade. Então, a aviação tem esse marco na minha vida, porque eu queria muito conhecer o mundo, como conheci, né? A aviação me permitiu sair desse espaço, dessa condição espaço-temporal de Teresina naquela época, por causa da mentalidade das pessoas em relação... E a própria minha sexualidade. Então, eu viajava muito para São Paulo, eu ia para os lugares e olhava assim, poxa, tem gente que pensa, que age e que tem sentimentos e afetos iguais aos meus. Então, não preciso me trancar, não preciso mais ficar preso. O mundo é a minha direção. Então, a aviação, nesse sentido, e essa foto aí já é na TAM, né? Quando a VASP fechou, encerrou as atividades aqui, eu recebi um convite do senhor Nilo, e aí é bom isso daqui, porque eu fico registrando Dona Romélia e seu Nilo, Nilo Angelini, né? Depois você vai ter acesso a esse programa, a gente vai dar ele para você guardar. Legal, muito, muito legal. E aí o seu Nilo, né, me chamou para ser uma espécie de gerente aqui em terra, né? Mas eu cheguei a receber convite, conheci o Rolim na época, ele me ofereceu cursos, enfim, eu tinha uma grande expectativa de ser um grande executivo dentro da aviação. Só que o Rolim morreu, e eu estava terminando o curso de Direito, então eram outros sonhos, né, que vinham, né, carreados aí. Mas a aviação, eu sou grato, porque a aviação me deu, me ensinou a ser mais humano, contato com as pessoas, eu era muito tímido, né, a aviação aprimorou a minha fluência em inglês e também um pouco no francês, né, eu conheci muita gente também que até hoje está aqui, a dona Alda Cadal, o Zé Filho, né, muita gente que eu conheço da aviação, que ficou, enfim, é memorável, minha passagem é memorável, tem muitos amigos, a Alice, a Alexandra, o Manuel, muita gente bacana. Quando você ganha o primeiro prêmio referente à sua escrita, você lembra? Foi exatamente aqui? Foi com Adeus Aleto. Poxa, não tá aqui o livro. Olha aqui pra tela se foi aqui. Meu Deus do céu, é verdade. Eita, Júnior, tu foi escarafunchar, né? Você já tinha pulado Parabéns. esse prêmio, já ia pro Adeus Aleto, mas teve um texto nessa revista que você ganhou um prêmio. Conta pra gente. Cara, esse prêmio enfim, não é um grande prêmio, mas assim, inclusive eu fiz amizade com o Matthew. Matthew era o diretor da revista e ele tá no Facebook, e eu conversei com ele dias atrás e mostrei para ele todo o processo. Ele disse, rapaz, eu lembro de ti, eu lembro da tua carta, eu fiz uma correção e ele lembrava de tudo. Isso tem muito tempo. Vê a data aí eu não lembro da data da revista. Enfim, qual era o prêmio? Era essa revista, para quem não sabe, e é bom falar porque eu não tenho pudores, é uma revista de gênero masculino, a torso. E assim, tem sempre uma história, né? Essas revistas chegavam para mim com um papel, um envelope preto escrito confidencial. elas iam dos Estados Unidos, né? Enfim. Roberto, deixa eu mandar um beijo pro povo que tá entrando aqui, senão eles se zangam. O Geronço, a Valéria Lima, a Sandrinha Mengo, a Sandra Lima, Flaviana, a Boaz, a Esmel Boaz, a irmã do César Boaz, maravilhoso, Fagner Dias, o Benigno, um beijo para todo mundo, gente, beijo para vocês. Mas vai lá, Roberto. Então é isso, elas chegavam, e essa revista especificamente, ela oferecia um contest, como é que é? Um concursozinho para quem redigisse um texto, um conto, se fosse aprovado, ganharia aí, acho que 3 meses de assinatura. E aí eu escrevi um conto. E foi eu não posso contar. Um beijo para Elisandra Castro Martins, também minha grande amiga. O conto foi em inglês? Foi em inglês. Porque essa revista não é nacional, né, Roberto? Não, é americana. Pois bom, isso aí pode-se dizer que é o primeiro registro que eu tenho a memória, assim. Tem alguns na universidade, mas eu acho que é meio para e passo, eu acho que é... Uhum. É mais ou menos aí que começa a sua carreira de prêmios. E aí, Roberto?
De vários, deve ser um colecionador de prêmios. Mas aí, Roberto, você envereda pelo campo da escrita, mas ainda não dramaturgo. A dramaturgia, a dramaturgia vem depois, né? Você, com Matheus Aleto, por exemplo, é uma narrativa, você escreve romances, contos. E quando você decide escrever dramaturgia? Quando é que surge esse desejo, essa vontade de mais uma vez se transformar? Tu estava falando em premiações, eu não posso esquecer que foi o pontapé também, o start, vamos dizer assim, porque é difícil a gente às vezes olhar para a gente e dizer assim, eu sou isso, eu sou um artista, eu sou um escritor, né? Mas assim, com a premiação, com a obra Adeus Aleto, aqui por Teresina, o prêmio da Monsenhor Chaves, né? Novos autores, da Monsenhor Chaves. Então, isso aí que desencadeou. O livro chamou a atenção de uma editora e ela me entrou em contato comigo, nós viramos sócios dessa editora. Enfim, isso é um pedaço. Não sei se a gente vai pular logo para a dramaturgia, é isso? Vamos pular logo? Vamos, tenta, se você conseguir resumir assim, passando rapidinho ao Val. Valdemar está dizendo que bom ver sua trajetória, parabéns pelo escritor que você se transformou, que hoje ele está lá em Brasília, né, onde você também... O Val é um companheiro. O Val, a gente tinha um projeto que ainda está... Enfim, é um grande parceiro. Uma pessoa que eu falei com ele, convidei ele, de pronto ele aceitou. Que bom, que maravilha. A dramaturgia, ela veio com essa mesma inquietação, né? Eu já tinha escrito muitas coisas, muitos roteiros, e eu pensava assim, nossa, o teatro, eu ficava embevecido, eu sempre fui do teatro, sempre frequentei. Aqui, em Teresina, engraçado, eu cheguei a fazer escola de teatro com o Roberto, esqueci o sobrenome dele. Inclusive, eu acho que até o Val fez essa oficina comigo, mas não era conhecido dele. O Val pode fazer confirmar esse registro. E a gente fazia essas aulas lá no Teatro 4 de Setembro, e foi o contato que eu tive assim, mais próximo nesse sentido. Mas eu já era eu já era público de teatro, né? Mesmo, enfim. E o teatro veio com a seguinte ideia: poxa, eu escrevo ficção, mas ela é muito... o público é um pouco mais fechado, eu tenho uma escrita mais hermética, eu não atinjo tanto o público, mas o teatro... Ele também, né? Porque também. E psicológico, eu escrevo trilhas psicológicas. E o teatro, eu percebia que o teatro tocava as pessoas de uma forma mais ampla e também cada um de uma forma diferente, né? Cada um recebia como queria aquela encenação. Então eu falei assim, eu quero escrever teatro. Eu quero escrever, e aí eu comecei a fazer amizade com muitos atores, eu escrevia textos que eram lidos, né? E essa é que a trajetória do dramaturgo, ela foi feita durante esse período de experiência. Eu escrevia os textos e submetia a amigos que já eram dramaturgos. Então, por exemplo, A Cama Quebrada, e aí é o primeiro registro, né? A Cama Quebrada, olha aqui, Uma Cama Quebrada, foi o primeiro texto que eu escrevi e foi publicado pela Giostre. Isso. A mesma que você publicou seu livro. Mas antes disso, como eu estava falando, eu tive as experiências com as leituras dramáticas, então eu viajei muito, eu insistia muito. Júnior, uma coisa que pode ser registrada nesse vídeo, na nossa live, é que eu sou uma pessoa insistente. Então fico no pé, e aí eu vou atrás. Em 2015, eu já estava dentro da seletiva do Mix Brasil, lá de São Paulo. Um festival maravilhoso, né? Enorme. Um festival internacional, e aí eu consegui colocar a minha leitura. Era só a leitura, né? Isso foi 2015. Eu insistindo, falando com os coordenadores. Na época eu era blogueiro do Mix Brasil, quando o Mix Brasil... Olha para tu ver como os registros são bem pretéritos, né? Quando o Mix Brasil era... O Mix Brasil ainda tinha o blog. Hoje não tem mais. Passou pela Júnior, passou pela... Enfim, a Júnior mais, enfim, hoje está totalmente eletrônico. Então, esses contatos com o pessoal do Mix Brasil fez o Daniel Fischer. Inclusive, uns amigos meus resgataram umas revistas Júnior que eu assinava alguns contos. Então, esse contato com esse pessoal de São Paulo me levou, né, insistentemente, por conta da minha insistência, a esses convites, né? Esses convites. E aí eu comecei a escrever... Não parei de escrever, submeti A Cama Quebrada a um amigo meu chamado Rodolfo Lima,
que a gente pode falar dele depois mais na frente, da entrega para Jezebel. O Rodolfo Lima, naquele tempo, lia meus textos e fazia apontamentos cirúrgicos, fazia cortes cirúrgicos, fazia indicações, admoestações. Ele escrevia assim, para que isso? Não estou entendendo. Então eu fui aprendendo com essas pessoas, com essa galera, né? E aí como é que são as coisas? Eu era apenas um conhecido do Rodolfo, intrometido, que pedi para ele ler, e de repente o cara acaba sendo o diretor da minha peça. Enfim, começou assim. Mas aí... Para falar em dramaturgo, a gente tem que falar, como falava a Bárbara Leodora, que ela está aqui, a Bárbara Leodora, ela falava que o dramaturgo só existe, a peça pode ser excelente, mas ela só existe se ela é montada. Se ela foi eu não era ainda eu ainda não era um dramaturgo. Eis que, por insistência, eu consigo... Ah, não, você tem memórias maravilhosas. Eu não podia te pedir porque estragava a surpresa. Não, mas tá muita coisa em Brasília, esse aqui foi o que eu deixei. Então, em 2016, estava eu lá na 24ª edição histórica do 24º Mix Brasil. E aí, com as Divinas Mãos de Adam, primeira montagem. Já então é aqui, né? Não só leitura. Aqui que começa. Sendo que as Divinas Mãos ganhou um prêmio de melhor texto em 2015. Especial, e uma publicação, né? Por conta da premiação. É isso aí. Você... Esse é o marco da carreira do escritor, do dramaturgo. É mais ou menos esses livros, tem mais... eu tinha visto 12, né? Mas são 12 mesmo? Já tem mais um ou ainda está nos 12? Enfim, está tentando seguir a cronologia, mas eu já estou antecipando. Eu acho que tal experiência... tem o mais novo. Tem o mais novo, que é o Diário de Cinzas. Ah, o Diário de Cinzas, porque estava ali embaixo, eu não estava vendo. Sim, ele não está aqui, né? Acho que não. Mas o resto, acho que está aí, o restante. E a antologia da Marley Lins, você está lá e ela deve ser contada, porque ela é uma antologia maravilhosa. Ah, exatamente. Histórico para nossa cidade, né? Você está lá, eu estou lá. Roberto Muniz tem Dias, também. Mas aí você... você também tem essa quedinha pelas artes plásticas. Aliás, você tem queda por toda e qualquer arte, que depois a gente vai já falar de audiovisual, cinema, que são seus projetos. Mas aí você escreve, você pinta, você desenha, você, né, escreve para teatro, atua. A gente fez uma leitura dramática juntos. Atuar é uma vontade. É uma vontade. E aí tem todas essas inclinações, e eu li em algum lugar que a maioria das capas dos seus livros é você quem ilustra, né? Tem uma história, enfim, tem várias histórias atrás desse quadro aí, atrás e na frente. Porque muito da Cama Quebrada foi baseado em experiência própria, de amigos. E esse quadro faz parte, né, dessa experiência. É uma memória muito bacana, porque o quadro ele é uma figura muito importantíssima dentro da peça. Ele pode ser interpretado como um alter ego, ele pode ser interpretado como... Isso, você está falando do quadro na peça Uma Cama Quebrada, né? Isso, é bom. Que é o galo. Tá devagando. Então... Porque a peça da Cama Quebrada conta a história de um casal poliafetivo. E um deles tem essa tendência artística, ele é artista, e ele pintou, a pedido de um dos namorados, esse quadro desse galo. No texto, ele é chamado quadro da discórdia, porque ele fica viajando de um lado para o outro. E ele é uma figura animada. É um quadro, mas ele é uma figura animada. Esse galo começa a suscitar, a fazer intriga, né? Porque ele era testemunha da relação dos outros dois e também da relação quando o outro está separado, sozinho. Então ele é a testemunha ocular de tudo o que aconteceu naquela relação. Então ele acaba sendo, no começo, benquisto, e no final ele consegue ser o antagonista de tal história. Ou é mesmo, são várias interpretações. Eu escrevi como se ele fosse uma personagem atuante. Então ele tinha quase que uma personalidade própria. Mas ele acaba sendo ali um alter ego. Seria uma espécie de sensor pro Pedro, para que ele se fosse alertado das experiências. Vamos falar mais praticamente, que o quadro suscitava dentro dele a traição dos outros. Uhum. Então ele semeava o ódio, a discórdia. Então a peça,
ela trabalha dentro desse núcleo, né? Desse núcleo trisal, em que as experiências, infelizmente, nesse sentido, foram meio que catastróficas. Inclusive, foi montada, né, em outros lugares. Aqui no Piauí foi feita leitura e foi montada também pela Época Companhia, Época Criação, a Época Companhia de Época Teatro, né? É. E foi feita uma Exatamente. leitura Eu tenho que dramática falar, com... então. Eu tenho que E foi falar, feita a então. leitura dramática com o coletivo Piauí Estudo das Artes, que é um dos maiores grupos de Exatamente. teatro do Piauí, né, dirigido pela Silmara, eu estava também, Vitorino, o Carlos Aguiar, o Marcelo, e montado enquanto espetáculo pela Épica Companhia de Teatro. Né? Companhia de Teatro. E aí eu tenho que fazer os registros, isso é importante, porque depois eu vou resgatar e vou guardar para mim bem do coração essa live. Para a Silmara e o Adriano foram as pessoas que abriram as portas aqui em Teresina para o meu trabalho. A Silmara foi uma pessoa que, assim, não teve relutância nenhuma em atender ao meu pedido, né, nesse sentido, a minha insistência. Porque não foi diferente com eles, eu também insisti, queria que abrisse as portas aqui, porque se eu chegasse aqui de uma forma abrupta, né, trazendo meu trabalho debaixo do braço e tentando empurrar a goela abaixo, seria meio complicado. Então, eles abriram a porta para mim. Eu devo muito a esse casal, devo muito. Porque a Silmara também, além da leitura que ela tinha feito, né, da Cama Quebrada, ela fez antes... Ixi, agora não sei. Não, foi depois. O Haru Querer Harakiri. Que é um texto meu ainda que não foi montado, mas eu tenho muito carinho por ele. Ela deu uma outra percepção para mim. Eu acabei usando ela durante... fica na minha mente o trabalho que a Silmara fez para que ele seja montado daquela forma. A personagem ela não tinha uma androginia. Ela só me veio de ser despertada com o trabalho da Silmara, né? Que é uma grande atriz que é uma grande atriz, enfim. Deve ter cedido a sua insistência, porque o seu trabalho realmente é muito maravilhoso. Ela, inclusive, está dizendo aqui, Roberto, se você pudesse trazer um personagem da ficção de grande representatividade para essa realidade que vivemos hoje, qual seria? Da ficção, não meu, né? Claro. Creio que não, talvez. Da ficção de um modo geral. Don Quixote. Né? Don Quixote. Don Quixote de La Mancha. Porque talvez eu fosse olhar para as coisas e não fosse ver a realidade. Né? Que é tão pesada, talvez né? Que é tão pesada. Eu acho que nem Black Mirror consegue fazer coisa parecida. Inclusive até o produtor falou que, o roteirista falou que não tem mais graça escrever. Né? Porque a realidade está aí posta e a realidade está trazendo todas essas... Então, o Don Quixote, essa ingenuidade, essa característica de um herói perdido, né? Seria interessante porque colocaria eufemismo nas coisas de hoje em dia, porque está muito difícil encarar a realidade, está muito difícil. Então, por conta da grandiosidade também do texto, da construção da personagem, eu acho que Don Quixote. Uma das. Nós temos um quadro aqui no programa chamado Você Ficaria em Casa Com. Que eu vou dizer o nome de uma pessoa e você me diz se você ficaria em casa com essa pessoa na quarentena, no isolamento, passando férias, tá? Meu Deus! Isso é novo, não é? Isso é novo. Meu Deus, tu vai me usar de cobaia, Júnior. Não, mas isso já é da terceira temporada, porque você perdeu o programa. A gente começou com a Catarina Dalla já inaugurando esse quadro. Não, foi o Denis Lacerda que inaugurou esse quadro. A Deidjane Piaf. Mas vai lá. Você ficaria em casa com... Eita. Não, está ótimo esse personagem pra você. Você ficaria em casa com Paulo Coelho? Cara, eu já tive um ranço, mas assim, pela experiência, pelo conhecimento, pela história dele, eu ficaria, assim. Acho que esse ranço eu não sei se todo mundo teve, né? Não sei se continuaria, né? Ficar é uma escolha. Assim que eu não quisesse, mais ou ele também, sairia. E você ficaria em casa com Jean Willis? Sim, Jean Willis é um querido. Conheço, já tivemos um no lançamento do outro, já conversamos. Eu fui convidado para um evento em Niterói que ele, com a ajuda financeira da remenda parlamentar dele, fez um evento em Niterói, que era um dos primeiros eventos nacionais sobre literatura LGBT, foi o Jean Willis. Eu sou também muito grato. Já entrevistei ele para um site que eu era também colaborador, era
blogueiro do site. E tive várias vezes no gabinete dele lá em Brasília. Sim, com certeza. E você ficaria em casa, por último, né, nosso último nome, você ficaria em casa Ainda com a bem. Pablo Vittar? Com certeza, Quem não absoluta. ficaria, né? Pedia logo pra ela cantar. Nossa, mas eu gosto muito do reggaeton, da mistura que ela faz, enfim, da figura. Ela pode ter algum problema com a voz, que eu não acho tão, né, problemático. Sim, sim. Enfim, são timbres diferentes. Eu também A gosto história muito do dela é Pet bem Shop maior Boys. do que isso, né? O Neil Tennant tem uma voz que não é uma grande voz, mas eu sou fã, enfim. Eu admiro muito o trabalho dela e pela militância que ela faz de uma certa forma. Ela pode ser velada, ela pode ser explícita, mas ela está fazendo coisas que muita gente, às vezes, com uma carreira muito sólida e consolidada, não conseguiu fazer, né? E também é um exemplo de perseverança nesse sentido, né? Ela tinha tudo para ser uma pessoa no ostracismo, né? E agora ela está no topo, com certeza. Exatamente. Dançaríamos muito. Você falou em militância, né? Eu queria aproveitar isso. Você acha que você milita nas suas obras? Você acha que você é militante, levanta uma causa, hasteia uma bandeira? Júnior, isso eu tive ano passado com o meu amigo, irmão, queridíssimo Alexandre Willer Mello, que é um escritor amigo meu de São Paulo. Nós dois, como que numa semana sabática, fomos para a Flip. Uhum. E lá a gente participou, né? da casa, a feira do livro do Internacional de Paraty. E nós tivemos na Casa Filos, que fez uma série de debates sobre literatura inclusiva, literatura LGBT. Conheci várias pessoas, enfim, nós fizemos vários debates sobre a questão da literatura LGBT. E aí a importância, né? Inclusive eu tive, não foi uma discussão, mas foi um ponto divergente com outros colegas que não pensam que nós devemos fazer uma literatura LGBT militante e com um condão político. Houve esse pequeno debate, mas eu ainda sou hoje, ainda hoje no Brasil que nós vivemos, né, com essa onda conservadora em cima da gente, que está tentando nos afogar novamente, nos silenciar. E agora eu acho liberal, né? A política neoliberal, né, também de exclusão, né? Ela não quer ouvir essa diferença, ela quer trabalhar com um homogêneo. Então, eu acho que a literatura ainda tem essa potência. Ela, de qualquer forma, a militância, ela vem pela literatura se ela trazer esse assunto, que não é assunto rotineiro. E a gente pode entrar em discussões que já deu, né, que já deram discussões nesse sentido, dentro desse próprio evento, que é sobre discutir se existe essa literatura casuística. A professora Kelma Galas fala de uma literatura identitária, mas a gente acaba ainda lutando por esses rótulos, né? Que eu acho que são importantes nesse momento, nessa conjuntura, de panfletar de alguma forma. Ela pode ser, a literatura em si pode ser ficcional, mas ela trazendo, por exemplo, uma representatividade positiva de duas pessoas LGBT, né? Ou um casal gay, de lésbicas, um casal, enfim, de pessoas com gêneros diferentes, com sexualidade diferentes, enfim. Eu acho que é muito bem-vinda nesse sentido. Ela não precisa estar falando o tempo todo, não precisa ser metalinguística. Eu estou falando do personagem que está lutando, o personagem dentro da ficção luta pela... Não. Qualquer escrita em que eu promovo a visibilidade e a representatividade de um público diferenciado, que a professora Regina Del Castanho da UNB fez uma pesquisa em relação aos tipos, aos personagens, a escolha dos personagens, eles são, a maioria, brancos, citadinos, e heterossexuais e anglo-saxões, enfim. Né? São urbanos. Então, se eu estou escrevendo a literatura que eu coloco uma travesti, né? Ela é empoderada, ela tem seu trabalho, ela quer ser mãe, isso é uma militância. Isso é uma militância, é uma luta por equidade, direitos iguais. E aí a gente pode entrar nessa conversa quando for falar lá das peças de teatro. Né? Uhum. Olha, a Elisandra Castro Martins está dizendo que acredita que não dá para não militar, né, nesses tempos em que a gente vive. O Robert está mandando: Robert, acabei de ver sua live com a Elizabeth Battle, lindos. Um beijo para você. Roberto, e aí, eu vi essa matéria que eu achei fantástica sobre você, dentre tantas outras que eu encontrei, mas aqui dizia, né, no jornal Meu Norte, mandar um beijo para Liliane Pedrosa, se ela algum dia ver essa live. Liliane Pedrosa. Maravilhosa, uma amiga de todos os artistas. E aqui diz: universo intenso
de Roberto Muniz. E a gente vê que ele é intenso, né? Quando eu fui ler A Cama Quebrada, para fazer a leitura dramática com a Silmara, né, eu via muita pulsação, era muito pulsante, né? E bifes enormes, né? Depois eu descobri que ela tinha sido adaptada de uma narrativa, eu entendi mais ou menos. Textos enormes, mas textos enormes fundamentados, claro. Não eram textos enormes jogados soltos. Li com você As Divinas Mãos de Ada, tive a mesma sensação, com exceção dos bifes, mas mesmo assim com toda a intensidade latente. E você, o que você vê sobre a sua obra? Se você visse a sua obra assim de cima, assim, sem estar envolvido com a sua obra, você diria que a sua obra é intensa? Porque, Roberto, você pega um projeto, a pergunta está enorme, mas é porque eu preciso falar. Você pega um projeto seu e você viaja várias capitais do nosso país, né? Ministrando oficinas sobre diversidade, depois você vai me dizer realmente se é isso, e transforma ela num livro maravilhoso, é uma questão de jeito. Né? Então, é isso o seu universo? É intenso mesmo? É para ser intenso mesmo? Ou é naturalmente intenso? Nossa, eu estava num debate ontem com um amigo, esse amigo Alexandre, inclusive depois eu quero falar desses projetos. A gente estava debatendo sobre essa questão do nosso propósito, não é? Nosso propósito como artista. E também da questão da produtividade, é onde eu entro com a questão. Eu sou por natureza produtivo. Ontem era o tema dessa live. A pandemia e a produtividade. Então eu sou naturalmente produtivo, eu sou naturalmente intenso. Eu tenho que refrear, né? E aí quem me é muito próximo sabe disso, eu tenho que refrear às vezes essa intensidade. O Rodolfo Lima, que foi o primeiro lá que corrigiu o texto da Cama Quebrada, e que depois ele leu alguns outros textos e também dirigiu a Jezebel, a entrega para Jezebel, ele falou assim: menino, para, porque senão tu vai bater muita cara em portas. Mas, enfim, esse era meu jeito. Se eu não tivesse continuado com essa intensidade de produtividade e também na literatura, eu acho que eu vou voltar para a literatura, senão eu perco o foco. Sim, sim, sim. Eu não teria conseguido, né? Enfim. Mas voltando à questão da intensidade da produção, eu sou assim, eu sou muito intenso, eu sou muito hiperativo, né? Eu sou muito ansioso, são coisas de quem sabe quem eu sou, vislumbro isso de pronto. Então, se eu estou criando um projeto contigo, eu quero que você se entregue de cabeça, que você venha comigo e que seja logo, né, para ontem. Eu tenho enfim, eu não vou chamar de defeito nem de qualidade, eu tenho essa característica, não é? Então, se eu pudesse vê-la, enxergá-la de uma perspectiva de um outro, eu veria que há uma intensidade, há uma pulsação, há uma pulsão dentro da literatura, da minha literatura. Eu estou sempre tentando levar para esse público, e agora mais com o teatro, que é a menina dos olhos, que as pessoas elas saiam realmente, como dizem alguns teóricos, o próprio Sófocles, não, o próprio Aristóteles, em Poética, ele falava, promover a catarse. Eu não quero ir para uma peça de teatro para sair o mesmo. Ou quero rir muito, ou quero chorar muito, ou quero pensar nessa experiência humana. Então, para mim, eu sou do drama. Minha vida é um drama, eu gosto de drama, eu sou dramático, sou intenso. Eu gosto dessa... Eu, por ter essa característica, imprimo na minha literatura, mas eu também gosto de ver isso nos outros trabalhos. Então, os textos que têm essa intensidade, e aí eu acho que fazendo esse exercício de ser outro, enxergando minha obra, eu acho que eu teria interesse nessa obra desse rapaz. Porque ela vem de alguma forma te sacudir, ela vem de alguma forma trazer para ti alguma perspectiva diferente da tua, não é? Quando eu escrevi, você falou do projeto, eu sou muito, muito, muito orgulhoso, muito, desse projeto, que é uma questão de jeito, que é esse livrinho, olha, que é pesquisa e ficção. É a primeira vez eu tinha... Se alguém me perguntar, Roberto, como é teu processo de escrita? Meu processo de escrita é errático. Eu escrevia, deitava, sonhava, escrevia alguma anotação, depois acordava meia da noite, escrevia, voltava, escrevia. Eu não tinha uma disciplina rígida. Isso varia de escritor para escritor. Com o teatro e com a escritura Uma Questão de Jeito, eu comecei a disciplinar meu olhar e a disciplinar a minha tarefa.
Então, a pesquisa, ela trouxe isso. Eu me muni da pesquisa, viajei essas 6 capitais brasileiras, eu tive impressões, não só como professor, não só como educador, mas como o observador, escritor, né, como o Roberto Pessoa também. E aí tudo isso ficou registrado nesse livro. O livro, o pontapé do livro, eu ia entregar um produto qualquer, um resumo. Mas no meio do fim eu pensei, pô, se eu posso fazer uma ficção, uma narração, uma narrativa ficcionada dessas experiências. E eu sempre conto essa história, que eu estava na sala em Manaus, né? Manaus que está sofrendo agora tanto com essa pandemia, mas é um povo tão caloroso e receptivo. Eu morei lá 9 anos também. Então eu voltei com um projeto e foi maravilhoso, porque reencontrei muitas pessoas queridas e fiz novas amizades. Eu estava na sala de aula, no segundo dia de oficina, tivemos um problema, porque naquela época tinha as questões das discussões dos planos nacionais, dos planos municipais de educação, e estavam querendo rechaçar o ensino de diversidade. Só que não existia ainda nenhuma lei, nem nenhuma decisão política interna em Manaus, que eu pesquisei tudo antes de viajar, e eu rechacei e falei, olha, não existe lei, vocês estão fazendo terrorismo aqui. Enfim, a história é o seguinte, a menina, eu falando sobre nome social, a precariedade do nome social, o interessante era que mudasse a lei para o nome civil mudar, e ela levanta o braço e, professor, eu sou travesti. 15 anos, finalzinho do ensino médio. A minha voz ficou embargada. Eu falei assim, meu Deus, eu andei tanto, eu não vi um registro de uma aluna, né, no período certo, numa escola que abraçou, e a família também. Muita gente na sala nem sabia disso, enfim, não era tão importante. Claro, tinha um burburinho, porque ela se declarou. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca tive uma experiência tão forte como essa, de uma autodeclaração, num período em que a gente está vendo que a mortandade maior do público LGBT é no Tzinho, é no guarda-chuva T. Travesti, trans, muitas delas não conseguem nem entrar na escola. Então eu fiquei assim, muito comovido com essa história. E aí eu criei essa personagem, a Clara. Né? É uma personagem forte, no começo ela passa por todos os clichês. Rejeição em casa, os pais, a família, a escola, no começo. Mas aí ela começa a fazer a própria história. Ela começa a lutar pelo espaço dela, e aí o direito entra, os registros da nossa conquista, e aí é onde entra a militância. Eu registro, pontuo, ele é quase um livro pesquisa, porque lá eu falo teoria queer, aí eu explico lá com a nota de rodapé. Então o livro tem ele não deixa de ser instrutivo, mas ele é uma ficção. É um livro que eu chamo, é o primeiro livro, e eu tenho orgulho disso, é o primeiro livro de romance, um romance de formação. A personagem começa crua, né? A Clara começa com os medos ainda dessa narrativa. Do devir dela, e ela vai maturando, ela vai amadurecendo. Tanto, Roberto, aí tem que ler o livro, porque ela muda tanto que o professor tem uma mudança radical na vida dele. Vai dizer que já acabou. O livro, procura o Roberto. É isso que eu ia dizer, nós extrapolamos o nosso tempo. Mas eu quero deixar registrado, gente. É muito rápido, né? Todo mundo reclama do tempo desse programa. Mas eu quero deixar registrado que o Roberto falou que se tornou dramaturgo lá nas Divinas Mãos de Ada, mas agora ele já é um dramaturgo consolidado. A gente já acabou de falar de Uma Cama Quebrada no Piauí, também teve a Bacia de Proust no Piauí, tem Dorothy no Piauí, mas tem Dorothy na África, que é um texto dele, tem Entrega para Jezebel no Rio de Janeiro, é no Rio, né? Entrega para Jezebel. Não, São Paulo. Em São Paulo. Porto Alegre. E tem toda essa história. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu não quero terminar esse programa sem antes mostrar essa pessoa que é importantíssima na vida do Roberto. E que você falou que contou toda a história né, de quem você realmente era para sua mãe, para sua família. E com certeza, Roberto, esse apoio é extremamente fundamental e é um apoio que muitos não têm. Dentro de casa, muitos não têm como seguir sendo quem se é por falta de determinados carinhos que são essenciais, não é verdade? Então preciso terminar dizendo que eu sou grato pela família que eu tive, mesmo meu pai falecido, que era muito durão, muito Caxias, nunca levantou a mão para mim em relação à questão da sexualidade, teve seus problemas, como todo pai, homem, macho, heterossexual teve, mas falar da minha mãe, enfim, todos os livros, tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, tudo que eu penso é dedicado à minha mãe. Porque ela sofreu muito com tudo isso, alguns percalços também da vida,
mas ela sempre teve um coração muito grande, para mim e para meus irmãos. Né? Quem sabe um pouco da nossa história, meu irmão doou o rim para minha irmã é transplantada, então a minha mãe se tornou uma cuidadora em full time, mas não só pela obrigação, mas pelo instinto materno e pela bondade. A mamãe é um anjo caído, um anjo caído na terra. Que lindo, querido. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Muito obrigado, Roberto. Você é um querido. Sua cultura e sua eloquência bem expressiva nos encanta. Por isso que o programa passou tão rápido. Foi um prazer ter você aqui no Em Casa. Eu só tenho a agradecer, Júnior. Eu insisti, né, para estar aqui também, né? Tem um pouco de insistência. Eu fiquei maravilhado com o seu trabalho. Você insiste tudo, né? Você insiste tudo e é isso mesmo. É assim que... tem que ser. Tem que tensionar, a gente tem que tensionar. Por isso tem que tensionar esse governo também. Enfim, mas eu queria agradecer pelo primor do seu trabalho. Sei que o seu namorado também está nesse projeto. Então, parabéns pelo fim do biscoito que vocês estão fazendo. É importante que continue. Eu vi uma postagem sua falando sobre, enfim, as críticas. Enfim, não se mova por elas. Mova por esse elogio, por essa insistência de que a gente tem que continuar. Seu trabalho é importante. Eu sou muito grato. Isso, para mim, é um dos maiores registros e maiores homenagens que eu já tive. E finalizar com minha mãe, enfim, não tem forma no mundo que pague esse carinho seu. Querido, tá bom? Obrigado a todos que acompanharam. Também. Nós somos assim. Obrigado mesmo. Obrigado demais. Gente, amanhã tem mais Em Casa. Amanhã a gente recebe outro escritor, Gustavo Lacombe. E o programa de número 50 tem uma novidade especial. Acompanha aí, esse foi o programa 45. Roberto, um beijo pra você, querido. E obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.